Olá! E no programa Consumo em Pauta de hoje, nós vamos abordar um tema que interessa a muitos consumidores. Trata-se do programa de fidelidade. Esses programas, oferecidos por diversas empresas, né, prometem recompensas e benefícios para quem faz compras frequentes ou utiliza serviços regularmente. Mas será que realmente valem a pena? Nós vamos explorar as vantagens, os cuidados e como tirar o máximo proveito dessas iniciativas. E para nos ajudar a entender melhor, temos aqui um convidado muito especial. E ele é especialista no assunto e vai compartilhar suas percepções e dicas sobre o assunto. Trata-se de Maurício Steinoff, ele é especialista em varejo e presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo, a famosa CDL, né, Maurício? É isso? Isso mesmo. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco a respeito dos programas de fidelidade, que hoje se tornaram, né, uma ferramenta muito importante de relacionamento entre o fornecedor e o consumidor. E eu que agradeço a sua participação aqui, vim conversar com a gente sobre esse assunto. Você sabe que no site que eu escrevo, muitas questões vêm a respeito de programas de fidelidade. As pessoas ainda são bem perdidas nesse tema, elas ainda não se apoderaram completamente das informações. Eu acho que espero que esse nosso bate-papo possa levar bastante informações para ela. Então, para começar, Maurício, eu queria que você explicasse para a gente brevemente o que é um programa de fidelidade e como ele funciona aqui no Brasil, porque me parece que há diferenças para outros países, né? Bom, o programa de fidelidade nas relações de consumo é algo relativamente novo. Nós estamos falando aí algo em torno de pouco mais de 40 anos. Se a gente, mas se nós compararmos com o comércio que existe desde o Hum. início dos tempos, desde a época dos fenícios, inclusive o nosso símbolo é é a vela de uma nau fenícia. Então, podemos dizer que é muito novo, né? É uma coisa relativamente nova e muito mais nova ainda no Brasil. Os programas de fidelidade, o primeiro surgiu, se não me engano, com a American Airlines na década de 80, no início da década de 80. E no Brasil, as relações de consumo sofreram uma grande mudança, especialmente depois do Plano Real, onde houve uma estabilidade ah, ah, da inflação e possibilitou um consumo mais consciente, não aquele consumo que as pessoas recebiam o salário e tinham que sair correndo para fazer suas compras, que no dia seguinte está mais caro. Então, a estabilidade proporcionou uma relação de consumo mais tranquila, né, mais organizada, né, e de melhor relação para o consumidor. Aliás, para o próprio vendedor, o próprio lojista também sofria com o valor das compras frequentes e a retomada do estoque. Mas o Uhum. programa de fidelidade nada mais é do que um incentivo que as empresas dão como forma de recompensar os consumidores que fazem suas compras. E como você mesmo disse, especialmente naquelas empresas onde o produto ou o serviço é de uso regular, quer dizer, continuado. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, um supermercado, né, que apesar de ter vários produtos, normalmente as pessoas vão regularmente ao supermercado, as empresas de telefonia, de TV a cabo, ou o próprio uso do cartão de crédito, ou o próprio shopping center, que faz seus programas de fidelidade, onde o consumidor regularmente o visita. Esses daí são os locais onde os programas de fidelidade são mais visíveis e mais perceptíveis para o consumidor. Pelo que entendi, a gente pode ter um programa de fidelidade num varejo, né? Uma loja, um supermercado, um shopping, fazer o seu próprio programa de fidelidade, que seria uma forma de atrair o consumidor para lá, e uma marca, né? Uma marca de um produto e uma marca de um serviço também pode ter. Ou seja, se eu, consumidora, compro um determinado produto que tem um programa de fidelidade e aí compro dentro de um shopping ou dentro de uma loja que também tem o seu próprio programa de fidelidade, eu posso ganhar duas vezes? Sim, você dobra a sua chance. Por exemplo, você tem um shopping que você
onde você cadastra as notas fiscais de compra nas lojas daquele shopping, ele te dá uma pontuação com uma série de vantagens. Às vezes, estacionamento grátis, às vezes a entrega, quando você faz compra pela internet, a entrega sem custo, ou te dá prêmios, te fornece números para você concorrer a sorteios, é uma série, ou brindes mesmo. E, eventualmente, se aquela marca, aquela loja, aquele produto também tem um programa de fidelidade, você acaba concorrendo com os dois, claro. E aí você tem, então, 2 tipos diferentes de programa de fidelidade. Você citou alguns benefícios aí, tipo um estacionamento grátis dentro de um shopping, né. Agora você também tem aquele programa que te dá pontos e você pode trocar por alguma coisa. Se eu não me engano, alguns, inclusive, você pode trocar por dinheiro mesmo, é isso? Então, o que é que você tem de benefícios possíveis, né? Os mais comuns, pelo menos, que são aquele programa onde você tem desconto ou cashback, você vai ter um desconto na próxima compra, normalmente proporcional ao valor da compra anterior, da compra que você está fazendo com a compra futura. Você tem também a questão do frete grátis, você tem promoções exclusivas, enfim, Tá. pontos também que você pode trocar, por exemplo, o cartão de crédito te dá pontos, né, que você, dentro do aplicativo daquele cartão de crédito ou do site, se for de um banco, onde você tem lojas parceiras que te oferecem produtos em troca de pontos. Você pode trocar 100% por pontos ou pontos e mais alguma parcela em dinheiro, que é muito comum isso acontecer. Isso interessa para o consumidor, né, isso é importante. O cashback também é um programa de fidelidade, e o cashback é até uma forma de você receber em dinheiro, né, como eu disse, existem até alguns programas, você pode esse é um dos que você pode receber em dinheiro, né, o valor. Exatamente. Você pode Tá, fazer, né? Muitas vezes as empresas preferem te dar em desconto numa fatura. É dinheiro também, né? Não é tá. diretamente. Sim, sim, é dinheiro, É concordo dinheiro. com você. Mas, Ou seja, na prática mesmo, esses programas realmente geram uma economia para o consumidor. O fato de eu ir num shopping e não precisar pagar estacionamento já é uma economia no meu bolso, né. O fato sim, o fato de eu trocar esses pontos, sei lá, por um produto, já é uma economia, também para o meu bolso. Agora, quais os critérios que o consumidor deve considerar para avaliar um programa de fidelidade, para ver se ele realmente vale a pena na vida dele ou não? bom, o que eu posso te dizer de uma forma bem franca, aí como empresário, né, do outro lado do balcão do consumidor, nada é de graça, tá? Não existe nada de graça. Todos os custos estão embutidos no preço. Claro, o preço faz parte, é algo importante, né? O que a comparação de preço de um fornecedor de produto ou serviço, isso eu acho que é o que mais pesa. E você também deve levar em conta o que é entregue junto com o produto ou serviço que você recebe. Então, quando eu digo valor, a forma de entrega, a rapidez da entrega, muitas vezes o produto não é a pronta entrega. Então, tem uma série de benefícios que você deve levar em conta, a forma de atendimento, a forma como você foi induzido a comprar aquele produto. Quando digo induzido, não é da forma ruim. Eu digo a forma como o vendedor te levou a escolher aquele produto e não um outro produto. Claro, de forma que o atendimento, ou aquilo que você recebe, seja o melhor para você. Então, o consumidor tem que sentir valor naquilo. E é claro que o programa de benefícios faz parte, ele compõe todo esse processo de venda. Então, eu acho que é dessa forma que o consumidor deve entender. Mas tinha mais alguma coisa na pergunta que eu acabei esquecendo. Se você puder repetir a pergunta. Não, quais os critérios o consumidor deve considerar, né, para avaliar um programa de se o programa de fidelidade vale realmente a pena ou não. Basicamente é isso. Né? E levar em conta o valor que aquilo vai ter no futuro para ele. Então, por exemplo, eu faço parte eu sou cliente de uma empresa de telefonia, esses pacotes que tem televisão, etc. E normalmente as contas são hoje em dia, elas variam muito pouco de um mês para outro. E, e
Esse programa de fidelidade que eu uso, ele tem data de validade. Então, tanto faz, todo mês os pontos que eu tenho são os mesmos. Então, para mim, aquilo tem pouco valor, porque eu falo, não muda, não adianta eu pensar nesse programa de fidelidade. Então, eu não sinto valor nesse programa de fidelidade. Agora, aqueles programas que de fato te dão não digo que tem que ser eterno, mas um tempo maior de uso ou uma forma de utilização mais fácil, esses realmente tem mais valor e esses devem ser escolhidos pelos consumidores. Ou seja, pelo que você está dizendo, tem aqueles que têm validade de um mês, pode ser que não interesse ao consumidor, mas também ele não tem muita escolha, né? Ele entra naquele sem fazer uma escolha de que ele quer aquele programa ou não, né? O que você disse, um benefício que tem a validade de um mês ou 2 meses, dependendo do produto. Lógico, se é um produto, você tem 60 dias, mas é um produto de uso continuado, que todo mês, pelo menos uma vez ao mês, você vai repetir aquela compra, ele tem valor. Agora, vou dar um exemplo bem, mas bem fácil de entender. Não adianta eu ter um programa de fidelidade numa loja de colchões de 2 anos. Ninguém troca, a não ser que aconteça um acidente, ninguém troca colchão for exclusivamente para aquela loja. Lógico, se tiver uma rede de parceiros que eu posso trocar por outros produtos em outras lojas, vale a pena. Mas produtos de uso muito longo, onde a troca não acontece com frequência, os programas de fidelidade exclusivamente para aquele produto, ele não tem sentido, né? Então, o consumidor não vê valor naquilo. Ele pode ver o valor no cartão de crédito que ele vai pagar aquele colchão, ou seja, é uma outra forma dele poder, mesmo ele comprando esse produto que ele não vai trocar tão fácil, ele pode ainda se beneficiar de um programa de fidelidade, né? É isso? Cartão de crédito, claro. Uhum. Agora, em quais setores aí de atividades que esses programas de fidelidade têm se mostrado mais eficazes? Eu participo de vários, acho que tanto quanto você, eu também tenho vários programas no meu dia a dia. E tem alguns que eu também vejo igual você, eu simplesmente esqueço eles. Eles eles são, para mim, eles são tão ineficientes que eu acabo esquecendo dele e que talvez eu poderia estar usando também. Mas quais são esses que são mais eficazes mesmo? Bom, eu posso te dizer, o meu primeiro programa de fidelidade foi o da TAM, da época do comandante Rolim. Era muito fácil, as outras companhias tinham programas de milhagem, mas eram extremamente complicados. O programa do Rolim naquela época, do comandante Rolim, é assim: voe 10 trechos, independente de qual for o trecho, que você vai ganhar mais um. Então, eu podia fazer 5 idas e voltas para o Rio de Janeiro e depois ter uma ida para Manaus. Então, era muito fácil e as pessoas tinham valor. Tanto que o programa de fidelidade da TAM sempre foi um programa que foi muito valorizado por quem viaja bastante. Então, como exemplo. Então, os programas de fidelidade que, de fato, têm muito valor, como você mesmo disse, são aqueles de uso frequente. Então, o cartão de crédito é um programa de fidelidade que interessa. Para quem viaja, os programas das companhias de aviação também são programas de interesse, né? Eu tinha até anotado aqui os programas das empresas de telefonia ou de serviços, né, que de uso continuado também são valorizados, desde que o consumidor tenha a percepção de valor daquilo, né? Então, às vezes as empresas mudam os programas de fidelidade e isso causa um certo desgaste. Aí a companhia deve ter a visão sempre de se colocar no lugar do consumidor. Como é que eu, sentado do outro lado do balcão, né, se eu posso dizer dessa forma, entenderia essa mudança? Ela é benéfica, ela vai me causar um sentimento de perda, isso daí desvaloriza muito. Você falou em percepção de valor aí, que acho que é um item muito, muito interessante. Isso é uma questão muito interessante. Por exemplo, tem alguns programas de fidelidade que você compra um determinado produto, todos os meses, vamos entre aspas, na mesma loja, e aí você tem esse programa de fidelidade, mas para você usar aqueles pontos ou aquele desconto que você conquistou com aquele ponto, aquele
aquele programa de fidelidade, você precisa comprar algo mais que é indicado por eles. Especificamente para um produto, olha, tudo, eu sempre digo, tudo depende. Se aquele produto for do meu interesse, eu não vejo problema, mas se eu não vou comprar, por exemplo, um secador de cabelo se eu for careca, né? Não tem coisas que não tem sentido. Eu acho que as empresas, quanto mais liberdade derem ao consumidor para utilizar os seus pontos, é muito mais fácil e o consumidor aceita, entende isso como um benefício válido para ele. Então, pode ter, né, que depende muito, eu acredito, aí colocando, olhando do outro lado do balcão, depende muito do que a empresa deseja fazer com o seu estoque. Vou dar um exemplo. Muitas vezes você tem os pontos do cartão de crédito ou desses programas de milhagem que as empresas adotam, são programas de milhagem tipo de um aplicativo, onde você tem várias empresas embaixo que são parceiras que oferecem produtos ou serviços. Então, muitas vezes, essas empresas oferecem produtos que têm no seu estoque, essas empresas parceiras, que eles querem desovar. Compra errada, não vendeu o suficiente, ou precisam fazer caixa, então eles oferecem. Eu, por exemplo, um dia eu precisei comprar um ferro de passar roupa, e eu tinha pontos, eu entrei num desses programas que eu tenho e fui olhando, eu tenho uma loja que me ofereceu o mesmo produto mais barato do que as demais que estavam oferecendo. É claro que aí eu tinha opção, mas se você for, se a opção de trocar os pontos for unicamente numa loja, eu entendo que se o lojista fizer isso, não é muito a relação entre ele e o consumidor não fica tão boa, né? Eu acredito que sempre o programa de fidelização ele tem que ser de fato algo que proporcione ao consumidor confiança, que ele acredite, que traga benefício acessível ao consumidor. E tem também uma questão que eu já vi muita gente comentando a respeito disso, que às vezes o valor em pontos daquele produto, valor pago em pontos daquele produto, é de uma quantidade tão absurda que compensa mais pagar em dinheiro mesmo, porque a relação de uma coisa com a outra, né, de repente cada ponto vale, o ponto que você usa, cada ponto que você usa vale R$ 100, né? Vale R$ 1, vale. Então, e aí você vai comprar um produto, se vale R$ 1, você vai comprar um produto de R$ 200, de repente você tem que dar 2.000 pontos, né? Que aí não é muito também, né? E aí dentro disso, né? Como que os consumidores podem realmente maximizar ou entender esse valor dos pontos na hora que ele vai resgatar algo utilizando eles, né? Voltando um pouco antes de responder, a prática que eu tenho dos negócios, daquilo que nós oferecemos, ou em produtos ou serviços, é que o tomador do nosso serviço, do nosso produto, ele tem que entender que realmente, no caso do serviço, aquele serviço faz diferença para ele. Normalmente a gente fornece para pessoas jurídicas também. Aquilo que ele está tomando serviço, que eu estou prestando, de fato, faz diferença, mas no entendimento dele, não no meu entendimento que eu acho que é bom para ele. Ele tem que entender que aquilo faz diferença. Então, o consumidor, num caso como esse que você disse, que o critério de pontos é muito baixo, né? O critério de troca é muito baixo, o que o consumidor deve fazer é buscar outro fornecedor que tenha um outro programa de fidelidade. Porque aquele programa de fidelidade, na verdade, ele, na hora da troca, se o consumidor não perceber isso na hora que ele está aderindo a esse programa de pontos, não é, ao invés de ajudar, de fidelizar, está, na verdade, afastando o cliente, está criando uma barreira de retorno daquele cliente numa terceira vez, ou na própria segunda ele desiste de comprar, eu vou olhar em outro lugar e acaba deixando, né? O programa Deixando de lado. afastou. Isso é Ou seja, o programa não é eficiente
para reter o cliente, né? Para manter ele lá, Eu né? acho que é pelo contrário, ele causa ainda um Hum. afastamento. E aí você colocou um outro ponto bem interessante, que acho que é bom a gente dar uma dica também, programas de fidelidade têm contratos também, né, é importantíssimo que o consumidor saiba ao que ele está entrando, até para não entrar numa furada, né, de repente é um golpe, né, a gente vive de golpes aí, de repente é um golpe. Então ele precisa ler esse contrato, ele precisa ter esse contrato e observar essas cláusulas que podem ser consideradas, sei lá, abusivas ou que não vai trazer retorno para ele. É um dever dele, né? A gente tem que falar que é um dever do consumidor fazer isso, né? Perfeito. Olha, eu sempre digo que a relação entre fornecedor e consumidor tem que ser muito simples, prática e objetiva. Né? Então, tem que ser aquilo que a pessoa bate os olhos e ela entende o que está acontecendo. Não precisa fazer muita conta, não precisa, Hum. precisa ser algo simples de entendimento. Isso, eu acho que aí você começa a dar valor no seu programa de fidelidade. Tudo aquilo que exige, ou que na hora que você vai ver não é bem aquilo que você entendeu. Então, eu entendo, o programa de fidelidade tem que ser prático, fácil e objetivo de entendimento. Não há E, esse- dúvida. e esses programas de fidelidade, eles estão disponíveis para todas as classes sociais ou ele é uma coisa de elite ainda? Olha, eu acho que tem, ao longo dos anos, aí vindo já do próprio crescimento da economia pós-pandemia, os programas de fidelidade, com a questão do e-commerce também, tem ajudado muito a questão da ampliação dos programas de fidelidade. O e-commerce, o programa de fidelidade sempre exige um certo cadastro. Eu sempre digo, o cadastro do programa de fidelidade tem que ser extremamente simples. Se você ficar um minuto para preencher um programa de fidelidade, é uma eternidade para o consumidor. Então, o programa de fidelidade tem que ser muito simples. O preenchimento, a adesão tem que ser algo muito simples de você fazer. Por isso que o e-commerce tem grande facilidade. Para você fazer uma compra no e-commerce, você tem que preencher um certo cadastro para pagar, para receber, para saber quem é. Então, os próprios dados da compra já facilitam o programa de fidelidade. É claro que quanto maior a capacidade de consumo, quanto mais informações o consumidor tem, mais fácil ele tem de aderir e escolher os seus programas de fidelidade. As pessoas que de baixo consumo, claro, que participam menos, têm uma capacidade menor de pontuar e ter esses programas de adesão. Uhum. Então, lojas, quando um supermercado é de uso, tanto faz, né? As pessoas, os consumidores são os mesmos, né? Normalmente, na maioria dos casos, são os mesmos. Lógico, em shopping centers acaba sendo um pouco mais elitizado, apesar que os shopping centers hoje, com a quantidade de shoppings que nós temos na cidade de São Paulo, eles são muito mais democráticos, né, em relação à participação e facilita a participação de todas as classes. Mas ainda os programas de fidelidade têm muito a crescer nas classes de renda menor, com certeza. É interessante isso. Para a gente finalizar, assim, isso, que conselho ou que dica você daria para o consumidor que está considerando entrar num programa de fidelidade e para ele tirar o máximo possível de proveito desse programa? Eu sei que você já falou várias coisas sobre isso, mas a gente poderia dar uma resumida nisso. Bom, eu digo o seguinte, que eu não vejo restrições em aderir programas de fidelidade. Claro, desde que esses programas, na forma de você aderir, não sejam amigáveis. Né? Não dá para a gente ser um programa de fidelidade onde a adesão te envolva uma série de informações e um tempo muito grande. E as pessoas, de fato, eles não fazem adesão. Mas eu não vejo restrições nenhuma de aderir a planos de fidelidade, para programas. Do programa. Agora, claro que aqueles programas onde o teu uso é continuado do produto ou do serviço, esses são os melhores, porque certamente você vai poder buscar o resultado, né, ou os benefícios desse programa com muito mais facilidade. Programas onde o tempo de duração, né, não seja de existência, né,
esse programa não seja muito curto, de preferência que tenha pelo menos mínimo um ano de duração. E o melhor programa de benefícios, né, de programa de fidelidade, é aquele onde você tem as melhores oportunidades de uso, especialmente, como eu disse, aquilo que você tem, onde você mais consome. Então, se você frequenta muito um shopping, naturalmente o programa de fidelidade do shopping, de forma geral, é um programa que você tem que utilizar. Você pode usar todos os gastos, até de um cafezinho, você pode ir lá e cadastrar, né, o seu Uhum. vale a pena. Então, quem viaja frequentemente, os programas de fidelidade de hotéis, né, de rede de hotéis ou de companhias de aviação, também são muito importantes, valem a pena. E, naturalmente, a questão do cartão de crédito também é muito. Esse que é de uso comum hoje, né? Praticamente todas as pessoas possuem um cartão de crédito. Esses programas valem a pena você aderir. Então, eu diria que é isso. Uso contínuo. Tem uso contínuo, vale a pena. E se está dentro do meu universo, né? Se tem uso contínuo, está Ah, dentro do meu universo, né? Se eu realmente vejo valor naquilo, se eu estou utilizando tanto o que eu estou recebendo como benefício, como o que eu estou consumindo dentro daquele programa. Fazer esse grupo, né? Fazer essa junção de tudo para decidir qual que é melhor para você, né? Acho que é isso, né? exatamente. E porque para o lojista também é interessante, mesmo que isso possa parecer um custo para o lojista, a volta do consumidor para utilizar os benefícios ou comprando o produto ou pagando parte daquele produto, naturalmente incentiva novas vendas, e até vendas que serão feitas pela ida daquele consumidor no estabelecimento. Eu vou lá para trocar por um boné, por exemplo, né? Um exemplo assim, e aproveito e compro uma camiseta também. Sim. Uhum. Então, isso faz com que as lojas vendam mais, então é benéfico tanto para o consumidor, tanto para o lojista. Me lembra a troca de produtos, né? A estratégia de troca de produtos tem bem a ver com isso também, né? Que você falou agora. Final de ano, né? Troque o seu presente Gente, e aproveite e compre mais. porque você está trazendo o cliente até a loja e é isso que todo mundo quer, né? Todo varejista quer levar O o cliente. cliente olha, e se vai vender ou não é da competência da equipe Sim, dele. sim. O importante é trazer ele, né? E ele precisa chegar lá também consciente dos direitos que ele tem, né? Sempre nesse É conceito. muito caro conquistar um cliente novo. Manter o seu cliente é muito mais barato do que conquistar um cliente novo. Ótimo. Maurício, muito obrigada pela sua presença aqui. Gostei muito do nosso bate-papo, tá? Acho que acho que vamos conseguir levar boas informações pro meu leitor, para o meu ouvinte. Eu que agradeço a oportunidade. E fico à disposição toda vez que eu puder ajudar em alguma coisa, eu fico à disposição. Pode ter certeza que eu vou te procurar, tá bom? E assim a gente termina o programa Consumo em Pauta de hoje. Conversamos com Maurício Steinoff, ele é especialista em varejo e presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes de Lojistas do Estado de São Paulo. E o nosso papo girou em torno dos programas de fidelidade para saber se eles compensam ou não no nosso dia a dia. Assista lá depois, reveja e pense bastante sobre o assunto. E a gente volta na próxima semana. Até lá!